Olá pessoal, sou Marcos Almeida, espero que esteja tudo bem com vocês. Galera, é o seguinte, agora nós vamos trabalhar com conte.valores, tá? Eu quero saber quantas anotações tem nessa listagem aqui, beleza? Então vamos lá, vou vir aqui nessa célula e vou digitar igual conte.valores. Seleciono aqui o valores, aperto o Tab. Então vou selecionar essa lista aqui, ó. E aí eu fecho parênteses e aperto o Enter. Conte.valores vai contar a quantidade de células aqui que possuem dados. Por exemplo, se eu retirar aqui um aqui, ó, deixar vazio, agora está dando 7. Se eu retirar o outro, agora está dando 6. Se eu colocar qualquer coisa aqui, ó, dando 7. Se eu colocar qualquer coisa aqui, ó, está dando 8. Qualquer valor que eu colocar nas células que estão selecionadas, ele vai contar. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu quero mostrar aqui a porcentagem de relatos para NM1, NM2, NM3 e NM4, tá? Então, nós temos aqui um total de 8 relatos. Quero saber a porcentagem para cada um aqui, tá? Então, basta eu fazer o seguinte, igual conte.c, aperto o Tab, né? Vou levar isso aqui para cima, vou selecionar o intervalo, tá? Como eu quero saber de máquinas, eu vou selecionar essa lista aqui, ó, dos relatos de máquinas, beleza? Ponto e vírgula, e aí eu vou selecionar aqui NM1, tá? Beleza? E então, eu vou fechar parênteses. Vou apertar o Enter. Então, nós tivemos aqui para NM1 3 relatos, tá? Eu quero saber a porcentagem disso em relação ao total de relatos para cada máquina, tá? Então, vou selecionar aqui novamente. Vou clicar aqui, ó, depois do parênteses na fórmula, tá? E vou dividir pela quantidade total de relatos aqui. E aperto o Enter. Legal? Deu 0,375. Eu vou colocar aqui em porcentagem, ó, vem aqui em cima, ó, porcentagem. Então, 38%. Vou colocar mais duas casas decimais aqui, tá? Legal? Então, o que eu fiz aqui? Eu contei a quantidade de NM1 aqui nessa lista de máquinas, né? A quantidade de vezes que apareceu o NM1 e dividi pela quantidade de relatos nessa nossa tabela. E aí deu essa porcentagem. Agora eu vou arrastar para baixo para dar o resultado das outras, tá? Mas para isso eu preciso fazer alguns travamentos aqui. Vou vir aqui na fórmula, venho aqui no C9, coloco o seletor ali, aperto o F4. Aqui no C16, eu coloco o seletor também e aperto o F4. O H9 é onde tem aqui, ó, NM1. Só que quando eu puxar para baixo, eu quero que ele passe para a célula do NM2, do NM3 e do NM4. Então não vou travá-la, tá? Ela vai ficar livre. E F9 é onde tem a quantidade total de relatos, eu preciso travar. Então eu coloco o seletor aqui no F9, aperto F4 e aperto Enter. Agora basta eu selecionar aqui a célula e puxar para baixo. Então, pessoal, é o seguinte, na nossa listagem, nós temos 37,5% NM1, 25% para NM2, 12,5% para NM3 e 25% para NM4. Poderia também fazer o seguinte, não ter isso aqui, tá? Vou retirar isso aqui agora. Poderia fazer dessa maneira, ó. Poderia vir aqui, ó, igual conte
Ctrl C. Seleciono aqui, ó, a lista de máquinas. Aqui na tabela, né, ponto e vírgula. E o critério, eu seleciono aqui a máquina. Fecho parênteses. Então, o que eu vou fazer logo aqui? Eu vou travar, né? Vou vir aqui no C9, ó, coloco o seletor F4. Aqui no C16, coloco o seletor F4. O G9 não, porque o G9 a gente sabe que tem que passar para o G10, G11, G12, porque eu vou puxar para baixo, eu preciso da informação que tem aqui, NM2, NM3 e NM4. Então, não travo o G9. Vou clicar aqui e vou... E aí, deixa eu modificar aqui, ó. Vou vir aqui em número. Vou colocar aqui número, tá? Ok. E tá aí 3. E vou retirar aqui as casas decimais, tá? Então, tá fazendo a contagem aqui de quantas vezes apareceu NM1. E agora, aqui depois do parênteses, o que eu vou fazer? Dividido por ponto valores, tá aqui ponto valores, e eu aperto o Tab. Então, eu quero saber a quantidade de relatos que há em toda essa tabela, tá? Quantidade de relatos, independente que seja NM1, NM2, NM3 ou NM4. Então, vou selecionar novamente. Eu poderia selecionar qualquer lista aqui, nesse caso, tá? Nesse nosso exemplo. Mas eu vou selecionar essa aqui mesmo, tá? E eu vou travar. Vou selecionar aqui o C9, aqui na fórmula, vou apertar o F4. E agora vou selecionar o C16 e vou apertar o F4. Vou clicar aqui depois do 16 e vou fechar parênteses e vou apertar o Enter. E agora eu vou colocar porcentagem aqui, tá? Vou colocar as duas casas decimais. Então eu já fiz a fórmula e já travei, né? Agora basta eu puxar para baixo. Pronto. Se eu selecionar todos aqui vai dar 100%, ó. Beleza? Pessoal, convido vocês a entrarem agora no site www.academiadosengenheiros.com.br. Aqui no site vocês encontram duas oportunidades para alavancarem suas carreiras. São as formações em PCM, que é o Planejamento e Controle de Manutenção, e PCP, que é o Planejamento e Controle de Produção. Vamos ver agora o PCM. Então, clique em Saiba Mais aqui em PCM. Essa é a página do PCM. PCM é a área de uma empresa que garante que as máquinas funcionem dentro do que foi planejado, sem quebras, sem surpresas. O resultado do trabalho do PCM deve garantir todo o maquinário disponível para a produção. Nesta formação, abordamos todos os pontos-chave para você alcançar a excelência. Trabalharemos módulo a módulo com muito conhecimento teórico e prático. Ao longo do curso, desenvolveremos uma série de projetos em Excel, ou seja, você vai aprender a teoria e vai transformar em prática utilizando planilhas de Excel em que desenvolveremos todos os cálculos necessários e transformaremos em apresentações em dashboards que desenvolveremos nas aulas. Além disso tudo, colocaremos mais projetos com Excel e outras ferramentas também. Ao final da formação, você vai receber o seu certificado. E a plataforma que utilizamos para exibir as aulas é a Hotmart. Quer saber mais? O acesso é vitalício, ou seja, todo o conteúdo existente e os que ainda estão por vir ficarão disponíveis para você para sempre. Então, se você quer adquirir conhecimento teórico e prático, se você quer se desenvolver profissionalmente, se você quer melhorar os resultados da sua empresa, se você quer se tornar referência de um ótimo profissional, clique nesse botão e grite: "Eu quero!".